Voltamos, pessoal, voltamos. Sejam bem-vindos de volta ao canal que mal começou, né, comigo, apenas um head, né, mas dessa vez estou voltando e voltando não sozinho, mas também acompanhado. Estou trazendo um parceiro aqui para continuar a gravar os conteúdos aqui com a gente, com uma proposta semelhante, mas um pouco diferente, com mais conteúdos aqui para vocês. Tá? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo, então, aqui do canal Apenas um Head. É um canal que a partir de agora vai ser apresentado não só por mim, Rick, mas também pelo Lucas, que é um parceirão que eu encontrei aí também pelo caminho, pela caminhada de torcida. Então, a gente está, a partir de hoje, iniciando esse novo projeto. A gente já deu um start inicial há uns dias atrás nas nossas páginas, nas redes sociais, né, principalmente no Twitter, mas também no Instagram, né, no Facebook também, e pretendemos expandir mais, né, aqui com o YouTube e também com o TikTok. Então, já peço para cada um estar deixando seu like aí nesse vídeo, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, comenta aí ideias que você quer dar aí pro canal, né, do que a gente possa trazer de quadros, de podcast, e vídeos e tudo mais, tá bom? Então, desde já eu queria estar agradecendo aqui ao Lucas por aceitar esse convite aqui, né, de participar desse projeto, que agora não é apenas mais um head, agora é apenas 2 heads, mas vamos continuar com o nome de apenas um head, porque é legal assim. Fala aí, Lucas, o que você manda pra gente aí hoje? Então, Rick, mais uma vez agradecer pela parceria, agradecer a todos que estão assistindo a gente. E o intuito do canal é fazer um trabalho onde é um ponto de encontro entre torcedores, nada pedante, nada querendo impor opinião, é mais uma troca de ideias. Afinal de contas, é um ambiente sempre muito saudável, conversar sobre o clube, tornar aquela experiência que em tese é mais distante, algo mais próximo. Então, o nosso intuito é trazer um debate um pouco mais recorrente e trocar ideias com vocês para que a gente possa comentar mais sobre esse clube que a gente tanto ama. É isso, pessoal. Então, já marquem aí na agenda de vocês, tá? Que a gente está com a pretensão de cobrir, né, todos os jogos do Liverpool, né, de uma maneira ou de outra, seja por live, pós-jogo, vídeo pré-jogo, ou quando não der, for dia de semana, um horário muito difícil, a gente quer fazer um vídeo no dia seguinte para falar um pouco sobre o jogo anterior, né, o jogo da semana, tá bom? E também nas nossas redes sociais a gente está com 2 frentes muito grandes, né? O Lucas, que já é um jornalista de profissão e escreve excelentes textos no Facebook lá para o Caminhantes, já tem um tempo, né? E agora ele está se juntando, né? Como eu falei aqui, apenas um head, para também trazer textos para nossa página. Ele recentemente trouxe um texto que também vai virar vídeo em breve, talvez depois logo desse vídeo, sobre a situação do Alexander-Arnold, sobre a possível especulação se a torcida aceitaria ele de volta ou não. E o Lucas já fez um texto maravilhoso, excelente, lá no Twitter e no Facebook, tá? Então já recomendo vocês a irem lá, dar uma lida nesse texto que, assim, está sensacional. E também a proposta da gente, como eu falei, né, é toda semana fazer uma live fixa, né, falando sobre assuntos da semana do Liverpool, independente só se tiver jogo ou não, mas falando sobre assuntos de rumores de transferências, né, com a gente comentando as nossas opiniões, né, e também vídeos sobre jogos e também vídeos curtos falando sobre um rumor de transferência, sobre algum assunto polêmico que aconteceu durante a semana, tá bom? Então, não perca tempo e já se inscreve no canal. E, para começar, nesse vídeo de hoje, né, a gente queria falar, claro, que a gente está gravando hoje, né, num dia anterior, você já tá vendo esse vídeo que eu já postei logo hoje, né, a gente tá falando sobre o quê? O jogo de amanhã, que é contra quem? É contra o Manchester City, galera. Logo uma pedrada no nosso primeiro vídeo aqui do canal, falando sobre um jogo, né? O Liverpool recebe em Anfield o Manchester City amanhã, né? Às 4h30 lá na Inglaterra e aqui no Brasil pra gente 1h30 da tarde, tá? Então a gente tá com muita expectativa para esse jogo, né? Porque a última vez que a gente enfrentou o City lá em Anfield, a gente ganhou de 2-0, se eu não me engano. A gente perdeu o último confronto contra eles na casa lá do City, né, lá no Etihad, né, se eu não me engano foi de 3-0 que a gente perdeu, mas dessa vez a gente está em casa. E o Liverpool vem de uma boa sequência, podemos dizer assim, né, jogando bem, né, então a gente espera que o jogo de amanhã seja pelo menos um empate, mas vamos deixar isso um pouquinho para frente. Eu queria perguntar a opinião do Lucas aí, o que ele pensa acerca desse jogo de amanhã. Bom, eu acho que é um ponto de equilíbrio entre o que a gente pode almejar da temporada do ponto de vista de grandeza e a mediocridade que tem sido.
O jogo como o de amanhã é importantíssimo vencer. Primeiro, por conta de ser um adversário direto na pretensão que resta ao Liverpool, que é a Champions League. Não que eles fiquem abaixo do terceiro lugar ou algo do tipo, mas é importante pontuar diante desses times também. Sem contar que é um fator anímico. É um jogo que a gente vence, a moral do time sobe como um todo, o time começa a sentir mais confiança, porque quando você ganha de times que estão abaixo de você, é importante, óbvio, por conta da pontuação, mas você se questiona se é capaz de ganhar de times mais fortes. Por exemplo, nós vencemos do Newcastle, um jogo que todo mundo apontava como complicado. Nós fizemos do jogo algo fácil. Então é uma confiança a mais para poder enfrentar o City. Vencer do City é uma confiança ainda maior. E isso sem contar também que a questão anímica ajuda muito na Champions League, que é o nosso verdadeiro objetivo agora. Então, sobre todos os fatores que já existem em relação ao jogo, rivalidade, força do adversário, o fator anímico para mim é o fundamental. Vencer um jogo como esse pode alavancar nossa temporada de uma forma que até o momento nós não vimos. Eu também acho isso. Esse jogo pra gente é. Eu acho que é o jogo espanta-crise, né? A gente ganhou, a gente pode dizer que nossa crise ficou pra trás, o time voltou a jogar bem, né? Ou a gente perdeu e a gente fala que a gente ainda precisa ter pontos pra melhorar, né? Assim, eu pensando assim numa formação, né? Eu fico em dúvida justamente sobre esse homem que está na imagem agora pra vocês, que vocês estão vendo, que é o Salah, né? Porque o Salah a gente sabe que ele é um carrasco não só do Manchester United, mas da cidade de Manchester. Então, ele marca tão bem contra o United, que para mim é o principal time dele, né, da rival, mas também ele marca sempre contra o Manchester City. Raros são os jogos que o Salah não marca quando a gente joga contra o Manchester City. Então, mas por que eu tô falando do Salah? Porque todo mundo sabe que a temporada do Salah não tá lá nada boa, né? O Salah vem bem aquém já há muitos e muitos jogos, né? Eu acho que eu posso dizer com tranquilidade que é a pior temporada do Salah desde que ele começou no Liverpool, né? Mesmo anteriormente, as piores temporadas dele, ele entregava bastante gols, ele era muito regular, e dessa vez, assim, eu posso dizer, na minha opinião aqui, gente, que ele tá irreconhecível, tá? Então, eu não sei até que ponto a gente pode esperar, né, confiar que o Salah amanhã possa desempenhar algo do que a gente espera dele contra as equipes de Manchester, né? Eu não sei nem se ele deve, na minha opinião, né? Não sei nem se ele deve começar como titular amanhã, porque tem gente aí que, por exemplo, tá jogando melhor ali na posição dele. O problema é que, assim, quem eu pensei que poderia jogar melhor na posição dele é o Frimpong, só que o Frimpong tá lesionado, se eu não me engano, né? Então, esse também é um problema pra gente pensar que, assim, o Salah vai ter que começar como titular mesmo, e a gente tem que torcer para que ele desempenhe bem amanhã, né, Lucas? O que você acha? Bom, eu acho que a escalação do Salah muito depende da forma que o Arne Slot deseja jogar, porque, como todos já sabem, as coisas que eu escrevo e que eu comento, eu particularmente não gosto do time jogando na atual temporada com 2 pontas, muito por conta dos pontas que nós temos hoje. A fase do Salah, como o Rick falou, é bastante ruim, e o Gakpo, acho que a gente não precisa comentar, porque todos nós sabemos o que acontece. Então, no meu ponto de vista, enfrentando um time como o City, seriam 2 jogadores a menos no quesito defensivo. E por mais que as pessoas se questionem, mas eles são pontas, então o quesito defensivo não é tão importante, eu acho que é muito por conta da fragilidade defensiva do próprio Liverpool. Então são 2 jogadores que não conseguem impactar de forma ofensiva, porque eles erram mais do que acertam, principalmente na atual temporada, e defensivamente também eles não contribuem muito. Então eles vão sobrecarregar jogadores que, em tese, poderiam ficar mais livres para poder ajudá-los a atacar. Então, se o Salah jogar numa formação com 4 meio-campistas e 2 atacantes, eu colocaria ao lado do Ekitike. Como ponta, eu já não sei. E isso também parte muito da perspectiva do Arne Slot em relação ao jogo. Eu penso da mesma forma também. É uma situação muito, muito complicada. Assim, mas já que a gente fala que o Salah está mal, a gente tem que pensar no contrário também, de que o senhor Wirtz vem muito bem, né? Podemos dizer com toda certeza que o Wirtz desencantou na Premier League, né? E quem sabe, amanhã, né, ele não possa vir e colocar o City no bolso e marcar mais um gol, dar mais uma assistência pro senhor também, que vem bem, Ekitike, né? Então, é uma coisa que a gente também tem que pensar de que, assim, se por um lado o nosso principal carrasco dos anos aí, né, de história, está mal, né, a gente tem novas estrelas, que podemos dizer assim, que vêm muito bem e que podem colocar o jogo no bolso amanhã, jogando em casa, precisando da vitória, jogando com moral, agora que a gente está disputando a vaga para Champions, né? O campeonato está indo para o final, né? Tá se encaminhando para os meses finais. Tá ali, passou da metade já, mas não chegou assim nos últimos jogos. Então a gente tem que preparar para garantir os pontos agora.
senão vai ficar pior lá pra frente pra gente conseguir uma vaga. Então, eu acho que é isso, né? Porque eu acho que a gente tem pra falar sobre esse jogo. Você tem um palpite, Lucas, pro jogo de amanhã? Eu acho que 2-1. Porque aquela 2 a 1. história, a defesa não é muito confiável, é o City. Normalmente a gente sofre bastante contra eles, então não acredito que seja um jogo fácil. Eu tenho a leve impressão, o Guardiola falou que o Haaland não joga, mas quando o Guardiola fala sobre o time dele, quando vai nos enfrentar, lembra muito nossos pais no passado que diziam na volta a gente compra. A gente nunca pode acreditar nisso. É isso aí. Sempre uma mentira. Então, julgando que o Haaland não vai jogar, eu acredito que o Semenyo vai ter um papel importante e a fase que ele vem atravessando é muito boa. Talvez ele faça um gol contra nós, até por todo o contexto que envolveu. A gente queria o jogador e a gente sabe que o futebol é traiçoeiro nesse aspecto. Mas, trazendo para o nosso lado, eu acho que uma vitória por 2-1 é interessante para nós. Bacana. Eu acho que o jogo tá bem aberto, né? Porque a gente tá em crise nessa temporada, né? A gente sabe que tem outros fatores aí, mas também o City também não vem com aquela força que a gente esperava dos anos anteriores. O City está bem constante nessa temporada, ganhando de uns, perdendo de outros, né? O City perdeu pro United, né? Semana passada ou retrasada? Ou já tem retrasada, eu acho. Foi semana retrasada. Então a gente tem que olhar para esse aspecto aí e pensar de que uma forma assim, que o City também não vem numa fase assim constante. Então acho que isso determina o jogo tá bem aberto para amanhã, né? Se eu fosse chutar um placar, eu acho que o jogo seria muito apertado, né? E seria ou 1-0 ou 3-2, sabe? Tipo assim, ou a gente vai ganhar de 1-0 ou a gente vai ganhar de 3-2, porque assim, se fosse para prever uma coisa mais certa, seria assim, o mesmo padrão que o Liverpool vem seguindo essa temporada inteira. Abrir o jogo com 2-0, né? Deixar eles empatarem e fazer um gol no final. Então, eu acho que ou vai ser 1-0 muito apertado, um jogo muito marcado, um jogo muito grosso, se é que posso dizer assim, né? Muita rivalidade, mas também eu acho que pode ser um jogo de muitos gols, né? Muita bola parada, né? E que possa ter um gol decisivo assim no final. Então é isso, né? É isso que a gente queria comentar mais ou menos sobre o jogo, né? Ô, Lucas, você tem mais algum detalhe para falar assim do jogo? O que você espera? O que você acha que pode acontecer amanhã também? Ânimos. Só sobre a questão do Salah, que embora a gente concorde que ele vive uma fase, não existe jogo melhor para que ele volte a desempenhar, até porque a gente já enfrentou o Arsenal 2 vezes. Exatamente. Então, o principal rival que ele pode voltar a trilhar o caminho que ele sempre trilhou é contra o City. Exatamente. Então, eu espero de coração que nosso rei do Egito volte a brilhar amanhã, né? Pelo menos um golzinho, mesmo que seja de pênalti, acho que seja um golzinho ali, só para manter o padrão, né, em dia, de ser carrasco dos times de Manchester, né? Que a gente sabe que a gente detesta esses times, mas enfim. Galera, é isso então, tá? A nossa volta foi um videozinho mais rápido. Eu acho que foi um vídeo até ok pelo tempo que a gente já tá aqui, mas assim, que a gente possa dar para vocês, né, esse conteúdo de qualidade, né, e receber uma troca de vocês também, a gente trocar uma ideia nos comentários, fazer bastante live, fazer bastante vídeos, né, e amanhã vamos estar torcendo juntos, né, pra gente despachar logo essa crise e poder disputar essa vaga na Champions com tranquilidade no final da temporada, tá bom, galera? Vou ficando por aqui, um abraço, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Valeu, galera, um abraço!